pastor, né? Glória a Deus. São hinos abençoados, né? Irmãos, então, esta noite, Deus tem falado através dos cânticos, dos louvores, e estava meditando nessa chamada de Jesus para os seus discípulos, glória a Deus. E é bem verdade que nós temos uma missão a cumprir, glória a Deus. E o próprio Cristo, quando inicia o seu ministério, ele vai compor a sua base ministerial. E o capítulo 1 de João nos diz que os primeiros discípulos de Jesus foram discípulos de João Batista. João Batista não foi aquele pregador para atrair para si as multidões. Ele não queria a celebridade humana, ele não queria ser notório. Ele queria apontar, como diz em capítulo 1 de João, versículo 29, quando as pessoas iam, e até representantes do próprio fariseus de Jerusalém, e ele estava no deserto, pregando na Judéia. E ele apontou para Jesus e disse para ele: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. No versículo 29 do primeiro capítulo de João, Jesus afirma essas palavras, e realmente, na Páscoa, o Cordeiro era sacrificado, mas ele apenas cobria os pecados das pessoas. Mas somente Jesus, o Cordeiro de Deus, ele remove, ele retira, ele limpa, ele purifica, ele justifica o pecador. Glória a Deus. Então os primeiros discípulos, eles foram chamados desses discípulos de João. O que nos chama a atenção é que inicialmente no capítulo 1, glória a Deus, então João, versículo 35, 2 dos seus discípulos estavam ali na companhia de João, e no versículo 36, Jesus vai repetir a mesma coisa: eis aí o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Realmente, irmãos, quando os pregadores, quando os servos de Deus, a mensagem deles é só essa: nós temos que apontar para Cristo, glória a Deus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se nessa noite, eu creio que muitas pessoas já têm consciência, já têm conhecimento desse Cristo Todo-Poderoso, né? Ele remove mesmo, ele salva, glória a Deus. O evangelista não diz quem era, ele só diz que um deles era uma dupla de irmãos. Os primeiros discípulos foram João e André, glória a Deus. Quando a gente olha para o evangelista André, irmão de Pedro, glória a Deus, quando ele recebe Jesus na casa dele, ele começa a conhecer a Jesus. Jesus levou eles para um aposento e eles começaram a ouvir a palavra do próprio mestre, porque eles eram discípulos de João, glória a Deus. Mas João apenas foi a voz profética, a voz que clamava no deserto: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, glória a Deus. Meus irmãos, e André, primeira coisa que André faz, quando ele vai a encontrar-se com o seu irmão, e aí nós falamos da questão do Evangelho de Jesus, porque a gente, muitas vezes, né, queremos pregar para as multidões, ou queremos, muitas vezes, até fui na Vila União, e eu disse que muitas vezes as pessoas, elas gostam de grandes multidões, e cultos abarrotados, mas Deus é aquele que se faz presente em grande multidão, mas é aquele que onde tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele está presente, glória a Deus. E eu creio que nessa noite ele está aqui presente neste lugar. Você veio para o lugar certo, você veio para ouvir a palavra do Senhor, glória a Deus. E nessa noite, irmãos, André não tem nenhuma, ele não titubia, ele vê o seu irmão Pedro, que na verdade o nome dele era Simão, glória a Deus.
E o que nos chama a atenção, irmãos, até os nossos pastores, eles estão com essa, né, a gente evangeliza, a gente prega nos cultos campais, a gente fala para as pessoas, distribui folhetos, e é importante que esse trabalho seja feito. Nós não podemos parar, glória a Deus. Mas, no dia a dia, a gente precisa, porque são várias pessoas, tem gente de todo nível, seja cultural, seja espiritual. Tem pessoas, até o irmão estava falando hoje aqui, que tem pessoas que já são acadêmicos da teologia, só que às vezes eles pegam o conhecimento deles, aí eles fazem jogar dúvida no coração das pessoas. Eles, na verdade, eles colocam dúvidas em algumas passagens bíblicas, e no final das contas, esses líderes não edificam, não ganham almas, não promovem o reino de Deus. Na verdade, eles lançam um fermento, e as pessoas, ao invés de serem edificadas, elas são fermentadas. Essa que é a verdade. Mas André não teve outra preocupação a não ser se encontrar com o seu irmão Simão. E a primeira coisa que ele faz é exatamente isso que nós precisamos aprender nessa noite. Glória a Deus. Há algum Simão bem pertinho de você. O Simão pode ser o seu irmão. O Simão pode ser alguém da sua amizade. Você tem algo em comum com ele. É o seu amigo de trabalho. É a pessoa com quem você pode interagir, com quem você pode conversar. Glória a Deus. E era o próprio irmão dele. Simão estava ali, de repente chega André e oferece a seguinte expressão bíblica. Está no capítulo 1, como eu falei, no versículo de número 40. Ele achou primeiro ao seu irmão, por nome Simão, e disse-lhe: olha, meu irmão, nós achamos o Messias, que traduzido quer dizer o Cristo. Eu me encontrei com Jesus, eu me encontrei com Cristo. Glória a Deus. Você precisa também se encontrar com Cristo. Se você aqui nesta noite adentrou neste templo, glória a Deus, e ainda não se encontrou com esse Cristo, como falou o nosso irmão Carlos, encontrar foi a melhor coisa, né? André diz: encontrei-me com o Messias. E interessante, André leva Simão até a presença de Cristo. Ele apresenta para Simão o Cristo. É esse o trabalho que cada servo de Deus deve fazer. Glória a Deus. Eu quero apresentar para você o Cristo vivo, o Messias de Deus. Glória a Deus. Tem muitos conhecimentos, tem muitas coisas na Bíblia, tem muitas histórias. Se a gente for falar sobre o dilúvio, a gente for falar sobre a criação, se a gente for falar sobre a história de Abraão, a gente pode falar da história de Isaac, da história de Israel, da história de José, da história de Judá, da história de Moisés, da história dos homens de Deus. São muitos, mas o assunto principal que você deve se preocupar para levar para as pessoas, glória a Deus, como falou exatamente aquele homem que ia naquela sua carruagem, o etíope, e ele estava lá lendo, ele estava curioso, ele era religioso. Foi quando Felipe, o evangelista, se aproxima dele e ele disse: o que você está entendendo aí que você está lendo? Ele disse: como é que eu posso entender se ninguém me explica? E a partir daquela palavra, 53 do livro de Isaías, ele anunciou qual foi o assunto da pregação de Felipe. Ele anunciou o quê? Cristo. O etíope ficou entusiasmado, ficou sedento. Ele disse: o que eu posso fazer para me batizar nas águas? Eu quero aceitar esse Jesus. Glória a Deus. Porque a temática do pregador, da mensagem de Deus, é Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Glória a Deus. Se você nesta noite entender o propósito de Deus para a sua vida, talvez você está dizendo assim: irmão Edivaldo, lá na frente eu vou pensar sobre aceitar Jesus. Quando eu tiver já bem de idade, eu vou aceitar Jesus. Meu irmão, não fique protelando sobre essa decisão tão
importante para a tua vida. André não perdeu tempo com o seu irmão Simão, apresentou ele o Cristo, levou ele a Jesus, e Jesus olhou logo para Simão e disse: hoje tu és o Simão, filho de Jonas, mas a partir de agora o teu nome será chamado Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. Tu és o Pedro, glória a Deus. Até hoje pela manhã o nosso irmão Rubens estava falando dessa mudança de nome. Realmente, quando Jesus falava Simão, Simão, eram os momentos frágeis, era o velho Simão. Mas a partir do momento em que Jesus mostrou no capítulo 16 quem era ele para Simão, Simão pôde perceber que Jesus não era somente um grande mestre, um pedagogo, ele era a própria base do cristianismo. Jesus é a pedra angular. Pedro era apenas uma pedra pequena, que iria compor esse edifício espiritual, mas essa pedra fundamental é Cristo em nós. Glória a Deus. Essa é a revelação de Deus para a igreja. Glória a Deus. Quando alguém nesta noite se sentir fragilizado, está igual Simão, mas você tem que se firmar na rocha verdadeira, que é Jesus Cristo. Pedro recebeu essa palavra. E olha, irmãos, os primeiros apóstolos eram pescadores, e aqui foi um encontro antes daquela chamada lá do Mar da Galileia. Aqui eles estavam na Judeia ainda. Jesus ministrou o coração de Pedro através do seu irmão André. Glória a Deus. Muitas pessoas, a gente não escuta assim na Bíblia, né, relatos sobre André. Glória a Deus. Mas André foi o canal de Deus para levar Pedro para Jesus. Pedro era um homem mais impossível, mais um homem que falava demais, mas ele se tornou um grande apóstolo da circuncisão. Glória a Deus. O grande triunfo de André foi porque ele se tornou um porta-voz para o seu irmão. Glória a Deus. E assim, meus amados irmãos, Deus conta com cada obreiro dessa igreja. O irmão falou aqui, os obreiros são a força dos obreiros na evangelização. Deus conta com os obreiros dessa igreja, mas Deus conta com os músicos na evangelização. Deus conta com você, jovem, na pregação do evangelho. E não ficará de fora também as mulheres dessa igreja. E você, irmão em Cristo, que serve a Deus, que abraçou o Cristo da Galileia, você também tem alguém que você tem uma parceria, que você tem um conhecimento. Apresente Jesus para essa pessoa. Glória a Deus. Talvez essa pessoa está angustiada, está com a vida para baixo, mas chegou o tempo de Deus fazer algo na vida dele. E ele vai usar quem? É a sua boca, como ele usou André, para levar para Jesus, para levar Pedro, Simão para Jesus. Glória a Deus. É uma mensagem bem simples. Às vezes a gente quer enfeitar muita coisa, não é verdade? E o pecador fica sem entender nada. O que esse irmão está falando? Mas eu tenho uma mensagem de Deus para você. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Não tem outra alternativa, irmão. O mundo está indo numa situação de mal a pior. Não tem melhora. Mas só tem um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, o homem. E Ele pode salvar você, Ele pode renovar você, Ele pode sustentar você, Ele pode transformar você. Um homem impulsivo, um homem que fala demais, uma pessoa que não tem controle na língua, Ele pode transformar num pregoeiro da sua palavra. Glória a Deus. Como Ele fez com o apóstolo Pedro. Glória a Deus. Meus amados irmãos, certamente João, ele era muito assim, um homem muito tímido. Ele não relata como ele testemunhou para o seu irmão mais velho, que era Tiago. Ele também falou para Tiago: eu achei o Messias, eu tive um encontro com Jesus, é maravilhoso. Glória a Deus. Você, Tiago, meu irmão, precisa também, eu estou aqui conjecturando, mas certamente ele não registra no evangelho, como não, de fato não está registrado, mas ele registra o chamado de André. André chamou o seu irmão Simão, e ele conheceu Jesus. Nós nessa noite estamos aqui anunciando, glória a Deus, a você, meu irmão em Cristo, que está aqui nessa noite, que ainda não entendeu o propósito de Deus. Deus te chamou não apenas para você
se tornar apenas um religioso, mas Deus te chamou para você ser uma testemunha viva do Evangelho de Cristo. Faça como André, não perca tempo, não conte histórias, abobrinhas, fale de Jesus para as pessoas. As pessoas precisam falar da história da cruz, a história do perdão, a história do Cristo ressurreto, da história do Cordeiro de Deus que remove o pecado do mundo, glória a Deus. E somente Jesus, Ele pode fazer isso, e Ele vai usar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Achamos o Messias. Nós não podemos ficar com o Messias entre quatro paredes. Nós não podemos pegar esse conhecimento e engavetar entre nós mesmos. Esse conhecimento tem que ser compartilhado. Eu não vou... Eu vejo assim, né? Vou falar isso aqui mesmo. Que hoje... há um compartilhamento de um assunto que está muito à tona, da questão política, né? E muitas das vezes essa questão, né, do debate político, ele nunca existiu antigamente. Hoje surgiu a questão do debate. Antigamente alguns falavam sem nenhuma trava, defendendo uma pauta, e defendia com unhas e dentes, e ninguém dizia nada. Hoje tem outro lado. Mas eu quero dizer que Deus não construiu a igreja para ser militante de partido político nenhum. Claro que a nossa bandeira é a conservadora, a gente não pode negar isso. Mas Deus colocou a igreja de Jesus para militar a causa do Evangelho de Cristo. Percebemos que muita gente estão brigando por questões frívolas, questões que não são importantes. Eu sei que tem a sua importância politicamente, socialmente, mas do ponto de vista espiritual, a igreja de Jesus tem que sair das quatro paredes e se tornar uma igreja militante e falar do nome de Jesus. Glória a Deus. Falar para as pessoas que mais de perto. Mas irmão, eu não sei falar nada. Eu não tenho nenhuma formação acadêmica, religiosa. Eu não tenho nenhuma teologia. Glória a Deus, não precisa de muita logia. Precisa de geologia. Não sei se eu falei certo. Joelhologia, oração e ação. Tanto que tem gente que só faz orar, mas não sai das quatro paredes. Mas está na hora de orar e sair para as quatro paredes e falar para essa comunidade que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo virá outra vez, Jesus Cristo liberta o encarcerado, Jesus Cristo liberta o doente, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo manifesta o poder da sua glória. Ele tira o homem do cativeiro, ele liberta o homem das drogas, ele liberta o homem da depressão, ele liberta o homem de todos os males, ele salva, ele cura. Ele precisa usar a boca de alguém. Cadê o João Batista da atualidade? Cadê o pregador que não fala muita logia, mas fala a mensagem do Calvário, a mensagem da salvação? Cristo veio ao mundo salvar os perdidos. Eu sou o principal pecador. Glória a Deus. Meu irmão, é o resgate da simplicidade do Evangelho. Glória a Deus. Presta atenção. No relato de João, ele relata o encontro de André e João. O encontro que proporcionou André para Pedro conhecer a Jesus. Mas Jesus vai um pouco lá na frente. Jesus, no capítulo 1 ainda, no dia seguinte, Jesus vai a Galileia. E ele se encontra com um homem chamado Felipe, que não é o Felipe que eu citei mais um pouquinho atrás. Esse aqui é o Felipe apóstolo. Lá era o Felipe diácono evangelista. Quando ele se encontra com Felipe, presta atenção, versículo 43. Jesus foi para Galileia, estava na Judeia, e achou Felipe. E ele chegou para Felipe e disse: segue-me. Glória a Deus. Deus está chamando as pessoas pelo nome pessoal. Ele disse: Felipe, segue-me. João, segue-me. José, segue-me. Mateus, segue-me. Daniel, segue-me.
Glória a Deus. Ele chama pelo nome da pessoa. É um chamado pessoal. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, no dia seguinte, Felipe era da cidade marítima de Betsaida, cidade de André e de Pedro, eram colegas de profissão. Felipe fez a mesma coisa que André. Glória a Deus, não perdeu tempo. Essa semana o pneu da bicicleta furou e eu estava lá na casa de um senhorzinho, o seu Gerson. Irmãos, ele tem mais de 90 anos, mas ainda ajeita a bicicleta. E ele: sente aqui. Aí tinha umas revistinhas daquela religião Seixenoe. Aí ele falando. Aí eu peguei o livro da trilogia, que é o Amor em Ação, o que o Tempo Central edificou agora, né? Aí esse livro aí está na Bíblia, né? Esse aqui também está na Bíblia. Eu disse: depende. Há muitos homens, seja doutores, teólogos, que extraem da Bíblia a sua versão. Nem tudo tem que ser avaliado. Nem tudo que se diz se pode comer com toda a veemência, porque tem que ver se tem comida estragada. Tem comida estragada, não é não? O profeta lá arrumou lá umas folhas lá, botou numa sopão pro povo lá. Daqui a pouco gritaram: a morte na panela. Tem muita morte na panela. Tem muita gente comendo doutrina que está causando morte espiritual. Glória a Deus. Mas eu comecei a falar da Bíblia para eles. Mas a Bíblia é um livro antigo, né? Mas ele teve essa questão de se opor, né, ao conhecimento, achando que a Bíblia é um livro que já está ultrapassado. Engano seu. A Bíblia é atualíssima. Tudo que está escrito é registrado na Bíblia Sagrada. Claro que tem os pormenores, que tem as coisas, mas o mais importante é que Jesus, ele salva o pecador. Glória a Deus. Então Felipe achou seu amigo Natanael. Olha aí, meu irmão, você tem um amigo, você tem alguém que você conhece, faça como Natanael. Natanael vai, melhor dizendo, Felipe vai até Natanael, e ele diz a mesma expressão no versículo 45. Felipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas. Sabe quem é ele? Quem é ele? Aí ele disse: é Jesus. E geralmente as pessoas diziam: é o fulano de tal de Fortaleza. Aí ele disse: é Jesus de Nazaré. Parece aqui um preconceito, viu? Esse rapaz aqui, ele tinha um preconceito com a turma lá dos nazarenos. E ele diz a seguinte expressão: de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa naquela cidade. Alguém pode até desprezar Jesus porque era um simples carpinteiro de Nazaré. Alguém hoje despreza Jesus, sua mensagem tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda. Mas a resposta do homem de Deus, Felipe, foi: vem e ver que há coisa boa em Nazaré. Em meio a tanta cidade marítima que tinha tantos pecados, mas lá tem um morador especial, e o nome dele é Jesus. Ele é o filho do carpinteiro, ele é o filho de Maria. Ele tem uma palavra poderosa. Ele já dizia João Batista: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Meu irmão, quando Natanael é apresentado a Jesus, quando ele diz: pode vir alguma coisa? E olha que Natanael era uma pessoa estudiosa. Ele ficava debaixo da figueira ali estudando os livros, o Torá. Ele esperava, ansiava pelo Messias. Ele estava aguardando algo que poderia mudar a vida dele. E de repente é apresentado uma pessoa de uma cidade que ele teve um preconceito. Uma cidade que tinha seus moradores assim meio estranhos. Mas ele não entendeu, porque lá em Nazaré, ele não nasceu lá, mas tinha um morador especial. Ele podia mudar a vida dele. Ele era o cumprimento da lei, dos profetas, do que escreveu Moisés. Ele sabia na ponta ali, era um judeu, era um homem estudioso. A gente fica dizendo que o apóstolo Pedro era um homem iletrado, mas todo judeu que se prezava era o povo do livro. Era o povo que naquele tempo não tinha nada de hoje, né? As
pessoas tinham mais tempo com menos televisão, menos Facebook, menos Instagram, menos YouTube, menos rede social, menos WhatsApp, menos conversa. Era mais dedicação à leitura. Era comia o rolo, era comia a palavra. Eles se alimentavam da palavra, eles aguardavam a promessa. O Messias estava chegando, o arauto já tinha anunciado, a chegada do Messias estava vindo. E Natanael queria encontrar-se com esse Messias de Deus. Foi aí que Jesus é apresentado. Jesus olha para Natanael e diz assim: homem, eis aí um israelita em que não há nenhum tolo. Glória a Deus. Tu me conhece? Aí Jesus: eu te vi quando tu estava estudando lá, quando tu estava lá debaixo da figueira, quando tu estava lá meditando nas promessas messiânicas. Glória a Deus. Natanael teve um encontro glorioso. Ele não pensou. Ele disse: de onde tu me conheces? E Jesus, ele era Deus, mas ele é homem. Ele conhecia o profundo, ele conhecia o caráter. Ele é uma pessoa religiosa, uma pessoa dedicada, uma pessoa muito afinada com as escrituras. Mas aí, no momento final, a decisão final de Natanael, quando Natanael se encontra com Jesus, depois daquele encontro maravilhoso, sabe o que ele disse? De onde tu que me conheces? 48. E então Jesus respondeu e disse: antes que Felipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. E ele respondeu e disse: Rabi, o mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse: porque te disse que tu estava debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que essa tu verás. Glória a Deus. Aqui é só o começo. Você vai ver coisas maiores. Deus vai trabalhar na tua vida, Deus vai trabalhar no teu caráter, Deus vai te dar vitória. Glória a Deus. Nessa noite, a nossa oração aqui nessa noite é apresentar o Cristo para aquele que entrou aqui indeciso, para aquele que entrou aqui procurando uma saída, para aquele que entrou aqui desejoso de aceitar, mas os laços do mundo ainda são muito fortes, e ele tem um certo receio de se desprender daquilo. Eu quero convidar a minha irmã em Cristo, Lorena, para fazer um louvor com toda a igreja, tá certo? Enquanto a nossa irmã em Cristo louva a Deus, eu gostaria que os irmãos pudessem ficar mais uma vez de pé. Se você nessa noite veio adorar o Cristo vivo todo-poderoso, eu sei que os irmãos estão bem ouvindo a palavra, glória a Deus, mas eu quero que você se medite na sua palavra de Deus, que você possa nessa noite abrir o coração. Se tem alguém em nosso meio, na execução desse hino, desse louvor, o irmão que está bem pertinho desse irmão, dessa irmã, vai fazer um convite todo especial, não vai forçar a barra, vai dizer assim: é hoje,